Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 2 de dezembro. O Ibovespa vai apresentando aqui uma alta de 1,31%, se recuperando da forte pancada no pregão anterior de 3,88%. Então tivemos um pregão de forte pancada, esse primeiro aqui, uma recuperação, mais outra pancada e mais uma recuperação. Essa recuperação está acontecendo em um nível primeiro aqui de suporte. Quando eu falo um primeiro nível de suporte, é porque tem esse patamar aqui, tem uma região que eu já comentei por volta dos 57.600 pontos, que passa aqui por essa região, passa por esse fundo anterior. O mercado deu uma travada aqui, usou como suporte essa região, então é um patamar a ser monitorado em termos de suporte. E abaixo disso, uma região mais por volta dos 57.000 a 56.500 pontos, que é a região aqui desse fundo anterior. Então, no primeiro suporte testado, o Ibov está tendo uma boa recuperação. Eu vejo como um caminho menos provável ter um movimento já para vir romper aqui, anular esse topo, esse último topo mais relevante da atual tendência de baixa. Ou seja, o mercado está fazendo algo de forma mais ampla, esse movimento, um movimento mais travado para cima, e fez agora esse movimento. Então, acredito que esse movimento possa se desdobrar um pouco mais no tempo, antes mesmo de gerar algum sinal de reversão mais relevante. Então essa é a minha visão num primeiro momento em relação ao que o Ibov está fazendo. Olhando para o gráfico semanal, um ponto relevante a se destacar em relação ao gráfico semanal é que temos esse movimento aqui de subida. Todas essas semanas aqui de alta, se a gente contabilizar aqui, são 5 para 6 semanas subindo. E aqui a gente já tem toda uma movimentação para baixo, a gente está indo para uma sexta semana de movimentação para baixo e até agora não perdeu aqui esse ponto, ou seja, apesar de estarmos dentro de uma tendência de baixa, por enquanto aqui pela sinalização do gráfico semanal ainda não é algo tão relevante, a não ser que gere algum candle muito forte para baixo, por exemplo, semana que vem gera algum fechamento para baixo dessa região, para se tornar um pouco mais relevante essa movimentação para baixo e até mesmo a tendência de baixa aqui do gráfico diário. Então, mantendo essa queda um pouco mais fraca, se sustentando em cima desse suporte que eu acabei de mencionar, tende a começar a gerar sinal de reversão da atual tendência de baixa para uma tendência de subida, seja no decorrer do mês de dezembro ou mesmo para o início de janeiro. Na sequência temos aqui, só para comentar, que a semana está terminando com queda de 1,92%, um candle mais de indefinição, segue na formação que eu acabei de mencionar, ainda uma expectativa um pouco mais para baixo. Vejo como menos provável, num primeiro momento, ter um movimento já para romper aqui direto essa região. Essa região 62.934. Na sequência temos aqui, apenas comentar rapidamente, eu não cheguei a recomendar operações hoje no mini índice nem no mini dólar. Tivemos aqui no mini índice também um dia de recuperação, está tendo aqui toda uma movimentação para cima. Então, o ponto mais relevante que pode ter, que trouxe alguma alternativa de se buscar uma entrada, foi aqui nesse ponto. Aqui foi no momento da divulgação dos dados de emprego dos Estados Unidos, teve só um candle no gráfico de 10 minutos de 1.000 pontos. Esse candle aqui de 1.000 pontos, a volatilidade abriu bastante, fez essa movimentação para cima, e aqui nesse ponto seria uma das primeiras alternativas, mas eu optei por não fazer. Até se eu tivesse feito, teria saído aqui por essa região, por ter respeitado aqui esse patamar de resistência. Então eu não optei por fazer essa operação, visto que a gente estava dentro de um movimento de subida no gráfico de 60 minutos contra uma tendência de baixa do G60, ou seja, uma possibilidade, uma relação risco-ganho desfavorável no meu modo de ver para uma operação na ponta compradora. Mas de maneira geral, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, mini índice no próximo pregão abrindo aqui para baixo, gerando, mesmo que abra para cima e gere algum topo aqui dentro desse movimento de baixa, ficaria mais para se buscar a operação na ponta vendedora no próximo pregão, ou seja, podemos ter justamente essa variação, um candle forte de baixo, teve aqui a correção desse forte candle de baixo, mais outro candle forte de baixo, uma correção aqui que a gente olha mais para o G60 desse movimento inteiro de baixo, trazendo a possibilidade de um próximo pregão ser um pregão para baixo. Na sequência temos para falar aqui do mini dólar. Mini dólar vindo aqui para um pregão também de indefinição, também de correção em relação ao candle anterior. Se a gente olhar para o G60 ficou bem mais travado no mini dólar, agora no final, mais para o final do pregão, que começou a andar, mas mesmo assim, olhando para o gráfico aqui de 10 minutos, foram movimentos mais travados do mini dólar, e aqui no final que está tendo alguma movimentação mais forte para cima. Então o dia mais travado, se a gente olhar em todo o contexto gráfico de 10 minutos, ficou difícil trabalhar com uma perspectiva mais favorável de ter uma movimentação forte para cima. Mas
de maneira geral, gráfico diário, correção esse candle, a minha interpretação de uma correção desse forte candle de alta, ou seja, fica mais com a expectativa de poder ainda ter a continuidade de um movimento de subida no decorrer da próxima semana. Começa a anular essa expectativa se voltar a trabalhar abaixo da mínima do pregão de hoje, na faixa aí dos 3.475. 3.475. Olhando agora para as ações PETR4, a Petro no pregão de hoje apresentando aqui uma forte alta de 2,85%, forte alta em relação ao que caiu no pregão de ontem, já foi uma queda de 3,5%, mas quando eu falo forte é o tamanho do candle em relação a abriu com gap de baixo, foi lá embaixo e conseguiu se recuperar muito bem. Então, voltando aqui, a Petro segue dentro, para mim, de um cenário um pouco mais para indefinição, porque não está perdendo aqui a mínima desse fundo anterior e ainda dentro de todo esse contexto aqui de baixo. Pelo gráfico semanal, está dentro de um movimento de subida. Olhando aqui movimento de baixa, movimento de subida por enquanto mais fraco do que o movimento de baixa, dentro do que já foi comentado aqui no gráfico diário. Então, dentro deste cenário, também em relação a Petro, seria, no meu modo de ver, menos provável a gente ter algo rasgando para cima. Se acontecer isso, a gente já tem uma configuração um pouco maior de uma possível retomada de tendência de alta aí no curto prazo na Petro, avaliando logicamente para buscar compra de swing trade, correções preferencialmente respeitando uma região mais por volta dos R$16, que eu vejo um patamar de resistência mais relevante em cima da Petro, ou seja, abre a chance de bater nesse patamar e gerar um pregão para baixo a partir de segunda-feira. Na semana, alta de 3,79%, dentro do que eu comentei, em um movimento de subida, ainda sem alterar sua tendência de alta de médio prazo. Depois disso, Vale 5, alta forte de 4,93%, um engolfo de alta. Dentro desse movimento de subida, uma correção mais curta, batendo basicamente numa região de suporte visível um pouco mais pelo G60, essa região aqui, bate nessa região, consegue aqui, vai pelo menos apontando para anular essa tendência de baixa do G60, algo resumido foi isso aqui, então vai apontando para anular essa tendência de baixa. Aí tem duas opções, a compra aqui nesse ponto, o stop é bem grande e a relação risco-ganho teria que projetar isso pelo menos 2 vezes o tamanho desse candle, ou trabalhar com relação risco-ganho de 1 para 1, para se buscar uma compra aqui com stop aqui embaixo. Seria mais ou menos, colocando aqui os valores, na faixa de um stop em torno de 8%, e aí teria que projetar pelo menos 8 a 9% para cima, em termos de objetivo, para relação risco-ganho 1 para 1, ou de 1 para 2 seria um objetivo bem distante aí, em cima da Vale 5. Por esse motivo, ficaria mais interessado em aguardar o que? Se a ação romper esse patamar, aguardar um fundo ascendente para se buscar compra ali no G60, trabalhando com stop mais curto e tentando pegar uma parte de um movimento que possa vir a acontecer, um movimento de subida a favor da tendência do gráfico diário. Depois disso, temos para falar de alguns ativos. Primeiramente, BBDC4, cheguei a recomendar a venda em BBDC4, basicamente no patamar que se encontra, em 28,54. Motivo, ativo gerou um movimento forte para baixo no G60, vem fazendo a correção, gerou um candle ali um pouco mais para perda de força em cima, dando aqui um zoom menos no G60, em cima aqui de um patamar de fundos anteriores. Por esse motivo, arrisquei uma venda aqui nesse ponto. Posso trabalhar justamente com um stop mais curto, a recomendação é de um stop em 29,65, esse stop em 29,65 ele fica para cima desse gap aqui de baixo, ou seja, para cima dessa máxima do pregão anterior, para cima desse gap de baixo. Teria que ultrapassar toda uma região importante, relevante ali de antigo suporte, que pode funcionar como resistência, para atingir o stop dessa posição. A outra alternativa seria, dependendo da abertura do próximo pregão, se o mercado não ganhar muita força, abre para baixo, não ganha muita força para baixo, posso encerrar essa posição num possível rompimento aqui desse topo, num pivô de alta que vem acontecendo no G60. Isso eu vou reportar dentro do canal DV Invest Pro, para quem estiver acompanhando, de um possível encerramento antecipado dessa posição de venda em cima de BBDC4. Mas enfim, a minha expectativa é atuar a favor da tendência de baixa, já que ela abriu com um gap de baixa e fechou tudo lá embaixo. Se fosse uma venda aqui pelo G60, na perda da mínima da primeira hora de pregão anterior, estaria dentro praticamente numa mesma faixa de preço, ainda dentro da posição, na expectativa que o próximo pregão possa ser, mesmo tendo aqui uma superação dessa máxima, que possa ser um pregão ainda de baixa a favor desse movimento de queda da BBDC4, Bradesco. LPL4, seguimos na ponta vendedora, está vindo aqui para um fechamento já em R$ 8,45, a nossa venda aqui na faixa de R$ 8,54. Então, pregão também que eu vejo um pouco mais para esse movimento forte para baixo, esse movimento de correção,
mas ficarei atento, logicamente, nesse patamar que ela se encontra, um patamar ali de resistência, seria importante ficar para baixo desse patamar, ou seja, ela veio se aproximar de um gap aqui de alta e está proporcionando uma sinalização de reversão em cima de um patamar de suporte, ou seja, desse fundo anterior e também da região de gap anterior por volta de R$ 8,19. Então é um papel que eu vou avaliar a abertura do próximo pregão para uma possível saída ou não dessa posição ainda na ponta vendedora, no momento ainda positiva. Depois disso temos para falar de Braskem, BRKM5. BRKM5 rompeu aqui, ativo estava bem lateralizado, com a tendência totalmente indefinida no gráfico diário. Foram várias semanas de forma lateral e está vindo para fechar uma semana acima de todas as máximas aqui das semanas anteriores. Então é uma sinalização, um rompimento relevante de resistência, depois de várias semanas ali de forma lateral. E esse rompimento relevante de resistência traz a possibilidade de se arriscar a compra num possível pullback, chamado a correção contrária ao movimento do rompimento, funcionando aqui, fazendo com que essa região venha funcionar como suporte a uma região ali por volta de R$ 28,75. Começa mais para a região dos 29, se estendendo aí para a faixa dos R$ 28,75 como suporte. Então é um ativo para ficar de olho ali na possível correção no G60, que pode trazer oportunidade de entrada no decorrer da próxima semana. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda-feira.